Olá meninas, boa tarde. Então vamos continuar o nosso conteúdo e finalizar hoje a parte de doenças ocasionadas por bactérias. E aí nós vamos continuar falando sobre a febre tifoide. Então a febre tifoide ela é uma doença bacteriana grave. É uma doença que, graças a Deus, nós já não temos registros de casos no Brasil desde 2010. Desde 2010 é um período que a gente não teve mais registros de tantos casos. Anda em uma linha decrescente constante. O último registro foi de 154 casos no Brasil inteiro. Então é uma doença assim que hoje já conseguimos controlar bastante. E ela é ocasionada pela bactéria Salmonella typhi. Os principais sintomas ocorrem entre 10 e 14 dias após a contaminação, que esses sintomas ocorrerão por questões, vai acontecer diarreia transitória, febre inicialmente baixa, mas pode ir se tornando alta posteriormente, dor de cabeça intensa, dores no corpo, dor no abdômen, fadiga, perda de peso, náusea e aumento do baço e do fígado. A principal forma de transmissão vai ser por meio de alimentos contaminados, com fezes humanas ou frequentemente com urina contendo Salmonella typhi, mas raramente pode ser transmitida pelo contato direto, mão-boca, com fezes, urina, secreções respiratórias, vômitos ou pus proveniente de um indivíduo infectado. Então, a forma de transmissão é através de água e alimentos contaminados. Formas de prevenção: ter um ambiente com saneamento básico. Vocês vão notar que onde existe um grande registro de casos ainda de febre tifoide são em locais totalmente desprovidos de saneamento básico. Então, a forma de prevenir a doença é através da ingestão de água tratada e preparo adequado dos alimentos. A seleção de alimentos seguros, alimento seguro é muito importante. Em geral, a aparência, o cheiro, o sabor dos alimentos, eles não não ficam alterados por questão da contaminação com a bactéria. Ou seja, apesar das vezes fisicamente, o alimento parecer estar bom, mas se ele estiver contaminado, a pessoa vai adquirir infecção. A pessoa que costuma viajar com frequência deve ter bastante cuidado também quanto à sua alimentação, principalmente se vai para regiões que o saneamento básico é precário. Então é importante ter cuidado nos locais onde essa pessoa ela vai se alimentar. Então o tratamento da febre tifoide ela consiste no uso de antibióticos e reidratação, por causar uma grande quantidade de perda de líquidos e eletrólitos. Uma das principais formas de conseguir restabelecer é fazendo a reidratação oral e, em casos mais graves, por via endovenosa, no caso do ambiente hospitalar. Uma outra doença ocasionada por bactéria é a clamídia. Então, a clamídia ela também entra no grupo de doenças ou ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Ela é ocasionada pela bactéria Chlamydia trachomatis. É importante saber que nem todas as pessoas que estão contaminadas com essa bactéria, elas vão apresentar sintomas, e aí esses sintomas acabam passando despercebidos durante muito tempo, mas não significa que essa pessoa ela não está transmitindo a doença, ela vai transmitir mesmo sem saber que está portando a bactéria. Então, a transmissão pode ser de duas maneiras: por via sexual, anal, vaginal, oral, ou de mãe para filho durante a passagem do bebê pelo canal vaginal na hora de um parto normal. Então, essas são as principais maneiras de se transmitir a bactéria. Os sintomas: nos pacientes que desenvolvem sintomas, os mesmos costumam surgir entre 1 a 3 semanas após a contaminação. Nas mulheres, os principais sintomas da clamídia são corrimento vaginal e bastante prurido, bastante coceira na vagina, sangramento vaginal, dor abdominal, dor durante a relação sexual e ardência ou dor ao urinar. São alguns dos sintomas característicos da clamídia.
Então, para fazer o diagnóstico da doença, é importante fazer o exame Papa Nicolau, para poder levar para a citologia, para análise laboratorial, e aí detectar a presença da bactéria. Fora isso, é difícil por conta de que às vezes é assintomático e outras vezes os sintomas se assemelham a outras infecções dessa região vaginal. Então, por isso que é importante, para ter o diagnóstico correto, fazer o exame preventivo, o Papa Nicolau. Nos homens, os sintomas mais comuns de clamídia incluem ardência ou dor ao urinar, saída de corrimento purulento pela uretra, local por onde ele elimina esperma e urina, dor nos testículos, inchaço da bolsa escrotal, né, dos testículos. A transmissão, o tratamento, desculpa, eu coloquei aqui transmissão, mas é tratamento. O tratamento ele é feito com administração de antibióticos, geralmente azitromicina de forma tópica, pela via vaginal e também pela via oral. Então, a pessoa que está infectada, o ideal é que ela fique pelo menos de 7 a 10 dias sem manter atividade sexual, porque nesse período a pessoa vai estar fazendo antibiótico-terapia. Então, se ela tiver, e é importante que a pessoa e o parceiro façam o tratamento, porque se ela tiver novamente o contato com a bactéria, novamente vai haver uma reinfecção. Então, por esse motivo, é importante obedecer esse período, né, sem manter relação, de 7 a 10 dias, e que ela e o parceiro, ou ele e a parceira, façam o tratamento contra a clamídia. Uma outra doença histórica, né, do século XIV, que levou muitas pessoas a óbito, mas voltou de novo, né, a acontecer, não só no Brasil, como no mundo. E antigamente era conhecida como peste negra, depois passou a ser conhecida como peste bubônica, e vocês irão entender por quê. É a peste negra. Desde 2005 nós não temos mais registros de casos no Brasil. O último caso por registro foi em 2005, ou seja, já tem bastante tempo, né? Foi em locais mais isolados e distantes, não é uma doença hoje comum, é uma doença considerada controlada também. Então, a peste negra ou bubônica é uma infecção bacteriana grave, transmitida pela bactéria Yersinia pestis. Humanos, eles podem adquirir a doença quando são mordidos por pulga infectada ou entram em contato com material infectado, por exemplo, muco. É importante que a gente fale aqui que a pulga é a principal transmissora, mas na verdade roedores, tá? Então, é uma doença que é uma bactéria que geralmente pode habitar roedores. Então, não é somente a pulga o principal transmissor. Também pode ser transmitida por outros animais, sendo a pulga mais comum. Aí existem 3 formas de infecção pela peste negra, ou peste bubônica. Dependendo da rota que a bactéria faz, ela pode ser chamada de peste bubônica, peste septicêmica ou peste pneumônica. Então, por que bubônica? Porque geralmente, quando se trata da peste bubônica, afeta as glândulas linfáticas, ou seja, todo o tecido linfático que auxilia na defesa do organismo, causando inchaço e inflamação nessas áreas, né? Nas glândulas, nesse tecido linfático. Então, vai comprometendo toda essa circulação linfática e, consequentemente, causando danos não só a vários órgãos diferentes do corpo. Por isso que é chamado de peste bubônica. E tem a questão que ela pode se desenvolver também de forma septicêmica, quando a infecção se espalha para o sistema circulatório, né, circulação sanguínea, e chega a órgãos vitais do corpo, cérebro, pulmão, rim. Pneumônica, nesse caso, a bactéria ela consegue chegar até os pulmões, ela atinge os pulmões, gerando um tipo de pneumonia grave, né? Então, o paciente desenvolve peste pneumônica. Então, quando a gente fala da peste negra, ela vai mudar de nome conforme a rota que essa bactéria ela vai fazer no organismo. Sintomatologia. Então, a pessoa que antes apresentava peste negra, geralmente desenvolvia sintomas parecidos com o de uma gripe comum,
após um período de 3 a 7 dias de contato com a bactéria. E os sinais típicos da doença incluíam febre alta, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo, fraqueza, náusea e até convulsões em casos mais graves. O tratamento, já temos hoje tratamento, até por isso que é bem controlada, que é o uso dos antibióticos e medicamentos para alívio dos sintomas da febre e dor. Então, as formas de conseguir tratar a doença. Prevenção: eliminar potencialmente focos de ratos e pulgas, tais como pilhas de entulho, lenha e lixo, estimular a higiene de animais e pessoas e orientar o uso de repelentes. É uma das principais formas de prevenir a peste bubônica. Nós vamos continuar finalizando outras doenças ocasionadas por bactérias, que aí vai entrar a pneumonia, a gonorreia e a meningite, tá? E a gardnerella. Então, nós vamos, só para finalizar, falar dessas 3 doenças. E aí nós vamos falando da pneumonia pneumocócica. Então, a pneumonia, dentro do conceito pneumonia, é uma inflamação que acontece no tecido pulmonar, nas células pulmonares. Então, a pneumonia ela pode ter várias causas, tá? Então, vários micro-organismos diferentes podem ocasionar a inflamação dessas células pulmonares. Aqui a gente vai falar de uma específica, que é a pneumocócica, mas como vocês perceberam, até a bactéria da peste negra pode ocasionar pneumonia, porque ela pode chegar aos pulmões e ocasionar um processo inflamatório. Então, houve um processo inflamatório ali nas células pulmonares, então está acontecendo um quadro de pneumonia. E nós temos visto que é o que tem acontecido com o vírus da Covid-19, né? Que é um vírus que ele pode chegar até os pulmões e ocasionar um processo inflamatório grave, que é a pneumonia, que leva a óbito, em que ele vai trazendo mais complicações respiratórias, que é o que vai levar a óbito. Então, a pneumonia em si, ela pode ser ocasionada por diferentes tipos de micro-organismos. A gente vai falar do específico aqui, que é o Streptococcus pneumoniae. Então, é esse tipo de pneumonia que nós vamos falar em relação a doenças ocasionadas por bactérias. Mas, voltando a lembrar, tem muitas outras bactérias, vírus, fungos, que também podem ocasionar pneumonia. Então, alguns fatores predisponentes que podem facilitar esse processo de pneumonia são a exposição excessiva ao frio, alcoolismo, estados gripais recorrentes e não tratados corretamente, porque esses fatores eles reduzem as defesas imunológicas da pessoa. Então, quanto mais debilitado as defesas dessa pessoa tiver, mais fácil a bactéria ela vai se deslocar do local dela de origem e pode chegar através da circulação até os pulmões, ocasionando a pneumonia. Pode ser mais grave em pessoas idosas e em crianças. O maior comprometimento dessa doença se dá no aparelho respiratório, especialmente nos pulmões. Então, os idosos, por já terem um sistema imunológico bastante debilitado, nas crianças, por às vezes ter um sistema imunológico mais imaturo, né, e consequentemente uma exposição maior também a adquirir essas infecções. Os principais sintomas, né, são os sintomas clássicos da pneumonia: febre alta, em média de 39 graus, precedida por dias de coriza, que é o famoso líquido, né, que fica eliminando pela via nasal, tremores, tosse com expectoração amarelada ou cor de tijolo, algias torácicas e na região dorsal, dores do tórax e na região dorsal, principalmente quando a pessoa ela vai tossir ou espirrar. Outros sintomas podem ser taquipneia, aumento da frequência respiratória, sudorese excessiva, são alguns dos outros sintomas que a pessoa com pneumonia ela pode apresentar. A transmissão ela ocorre de forma direta da pessoa doente para outra pessoa, né, através das gotículas de saliva, e de forma indireta de pessoa, objeto, pessoa, né, tocar na maçaneta, tocar num objeto que a pessoa contaminada tenha tocado e depois não higienizar as mãos
e levar essas mãos à mucosa, então isso é uma das principais formas de também adquirir esse tipo de pneumonia. Ou pelo contato com objetos contaminados por secreções respiratórias do doente. Profilaxia, ou seja, a forma de prevenção, tratamento dos doentes, lavagem das mãos após manuseio dos objetos contaminados, uso de luvas e máscaras e alimentação saudável são as principais formas, né? A gente vai tratar esse tipo de pneumonia com antibióticos, e é importante porque se não tratar vai evoluir para quadros mais graves. Uma outra doença ocasionada por bactéria é a gonorreia. Então, a gonorreia ela também entra na classe das ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Então, ela é ocasionada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae. É uma das doenças sexualmente transmissíveis que tem um período aí de incubação de 2 a 6 dias. Então, a pessoa ela só vai, às vezes, começar a manifestar os primeiros sintomas 2 a 6 dias após o contato sexual. Teve contato sexual com alguém, adquiriu a bactéria, e aí começa a desenvolver os sintomas. Então, no homem, pode acontecer prostatite, inflamação da próstata, pode acontecer epididimite, inflamação do epidídimo e, consequentemente, em casos bem mais graves, pode levar à esterilização, à esterilidade masculina, assim como a feminina também. Na mulher, pode ocorrer vaginite, inflamação da vagina, cervicite, inflamação do colo do útero, salpingite, né, inflamação das tubas uterinas, bartolinite, inflamação das glândulas de Bartholin, que são as glândulas que auxiliam na lubrificação da mulher. Aqui, ó, glândulas de Bartholin, essas são glândulas que auxiliam no processo de lubrificação e umidificação da mulher. Então, em casos de gonorreia, pode acontecer inflamação dessas glândulas, o que vai ocasionar muita dor a essa mulher. A principal forma de transmissão é de forma direta por via sexual. Sintomas: o homem contaminado, num período de 3 a 5 dias, apresenta dor e ardor durante a micção, né, durante a urina, secreção uretral mucopurulenta, disúria, prostração, hipertermia, uretrite, epidiidimite, podendo ainda tornar-se estéril, que foi o que, em casos mais graves, é o que pode ocorrer. Então, essas são algumas das alterações. Apesar de ser a principal transmissão ser sexual, mas também pode acontecer de mãe para filho durante o parto, né? Ou falta de higiene mesmo, tocar no local onde há contaminação e levar essas mãos à mucosa ocular, à mucosa da boca. Então, isso, claro, vai levar a bactéria também para outras partes do corpo. Na mulher, a patologia geralmente é assintomática, e esse é o perigo, porque ela pode não estar sentindo, mas vai estar transmitindo a infecção, porém continua evoluindo e pode apresentar alguns sinais como dores, ardência, leucorreia e hipoliciúria, excesso, né, de eliminação urinária. Não havendo tratamento, poderão surgir outras complicações, como salpingite, que pode acarretar na possível esterilidade da mulher. Então, uma doença que não tratada pode levar tanto o homem quanto a mulher à esterilidade. Ou conjuntivite em casos de recém-nascidos, né? Quando passa pelo canal vaginal e a mulher estava com esse tipo de infecção. Forma de prevenção é tratar a pessoa doente e portador, ou seja, se a pessoa começou a ter sintomas primeiro do que o outro, é importante que o tratamento seja feito por ambos. Evitar relações sexuais com pessoas contaminadas, senão vai haver uma nova infecção. Reduzir o número de parceiros sexuais e usar preservativo nas relações sexuais. Então, essas são as principais formas de prevenir a aquisição da gonorreia. Uma outra doença ocasionada por bactéria, e aqui ela vai funcionar do mesmo jeito que a pneumonia, é a meningite meningocócica. Só que é importante saber que a meningite ela pode também ser ocasionada por muitas outras bactérias,
ou vírus ou fungos, tá? Ela não é exclusivamente ocasionada pela Neisseria meningitidis. Essa é a que nós temos vacina para prevenir. Mas existem as meningites que podem ser ocasionadas por outros tipos de bactérias, por fungos, por vírus. Então, existe aí, passando para a circulação e chegando até as meninges, pode ser que ocasione a meningite. Só que essa aqui é considerada a forma mais grave, que leva a óbito em questão de horas, altamente contagiosa, e que hoje nós temos vacina, graças a Deus, para ajudar a prevenir contra esse tipo de doença. Então, é uma infecção que atinge as meninges. As meninges, lembrem que são membranas que revestem o cérebro e a medula. A bactéria responsável por ocasionar esse tipo de meningite é a Neisseria meningitidis. O período de incubação é de 3 a 4 dias. Então, aqui são as meninges, olha. Meninges, as membranas que revestem o cérebro, tá? Deixa eu ver se eu coloquei outra imagem. Não. Então, nós temos 3 membranas que revestem o cérebro. Dura mater, pia mater e aracnoide. Então, essas são as 3 membranas. E entre essas 3 membranas passa o líquido céfalo-raquidiano. Então, ambos servem para proteção do cérebro. Então, pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos, como eu falei. A forma epidêmica, causada pela bactéria meningococo, é altamente contagiosa, que é a que nós estamos estudando. Então, a bactéria invade inicialmente a garganta, então a porta de entrada dessa bactéria vai ser a boca, né, através das gotículas de salivas contaminadas, mas, caso atinja a via sanguínea, poderá afetar as meninges. Então, a transmissão é transmitida por gotículas de saliva eliminadas por espirros, pela tosse ou pela fala. Importante, mesmo que a pessoa não esteja tendo sintomas, ela está transmitindo a doença. Sintomatologia: febre alta, náusea, vômitos, convulsões, dor de cabeça intensa, sonolência, erupções cutâneas eritematosas. Em casos mais graves, pode ocasionar hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido intracraniano, septicemia, que é a infecção generalizada, inflamação do miocárdio, do coração, e artrite, que é a inflamação das articulações. É importante dizer que no período inicial, a meningite meningocócica tem como sintomas parecidos ao da gripe. Então, às vezes, há uma confusão em relação a isso. Por isso que existem os famosos sinais chamados de sinais patognomônicos, né? Esses são os sinais chamados de sinais característicos da meningite, que no caso ocorre a rigidez do músculo da nuca, que impede com que a pessoa consiga curvar o queixo até o manúbio, né? Então, consiga fazer a curvatura do pescoço. Então, para frente. Então, quando a pessoa ela não consegue fazer e ela não tem registro de nenhum tipo de doença na coluna ou muscular dessa região e tem todos os outros sintomas, então a gente, claro, auxilia nesse diagnóstico, porque para fazer o diagnóstico bem preciso, precisa da coleta do líquido céfalo-raquidiano. Lembra? Líquido que fica entre as meninges. Para coletar, coleta-se ele da coluna vertebral, nos espaços intervertebrais. Então, nem todo mundo que chega com sintomas de gripe automaticamente vai logo fazer esse tipo de exame. Então, por esse motivo, existem esses sinais característicos que é possível desconfiar, e aí o médico faz a solicitação específica desse material para poder ter a confirmação. A questão é que às vezes demora um pouco para ter a liberação desse exame, de forma que o tempo aqui ele é ouro em relação a esses pacientes, porque a doença evolui muito rápido e leva a óbito muito rápido. Pode ocorrer também os sinais de Kernig ou Brudzinski. Então, quais são os sinais de Kernig e Brudzinski? Nos sinais de Kernig, nós colocamos a pessoa deitada, levantamos um dos membros, só que você percebe que quando levanta um dos membros inferiores, o outro automaticamente quer levantar também, como se ele não conseguisse manter o controle, ou seja, está afetando a parte neurológica de forma que está perdendo o controle motor.
A mesma coisa, né, a gente verifica a questão dos reflexos desse paciente quando coloca os sinais de Brudzinski, que coloca ele também deitado reto, curva a parte do pescoço para frente, que já a pessoa com meningite já não vai ter como encostar o queixo aqui no manúbio e, consequentemente, quando nós fazemos esse movimento, automaticamente as pernas se curvam também, como se fosse uma alavanca. A gente curva um e o outro também, sem pedirmos, ele se curva automaticamente. Então, às vezes, esse sinal, no caso de uma pessoa que esteja com sintomas da meningite, é um sinal característico também. Formas de prevenção. Isolamento respiratório, evitar que essa pessoa tenha contato com outras pessoas, iniciar a quimioprofilaxia de quem teve contato, porque ainda não vai estar apresentando os sintomas, mas provavelmente já vai estar infectado, fazer a comunicação para a vigilância epidemiológica, a vacinação para prevenir, né, ou verificar se a pessoa ela foi vacinada, e vigiar constantemente os comunicantes, as pessoas que tiveram contato com essa pessoa doente. Nossa última doença ocasionada por bactéria, eu coloquei ela porque às vezes as pessoas, principalmente, né, os profissionais da estética, às vezes se deparam com essas alterações e não sabem como lidar, não sabem qual é a causa. E é importante saber que se você chegar a presenciar algo desse tipo, você saber quais são os motivos pelo qual isso está acontecendo e que também não é transmissível, apesar de ser uma doença bacteriana. Então, uma muito comum que às vezes acontece, principalmente na fase da puberdade, ou até mesmo as mulheres que estão entrando na fase da menopausa, pode ser comum, é a famosa vaginose bacteriana, ou Gardnerella vaginalis. Então, o que é essa alteração, né? Essa infecção? É uma bactéria que ela faz parte da flora normal da mucosa vaginal da mulher, principalmente das mulheres sexualmente ativas. Porém, às vezes pode acontecer um desequilíbrio do pH dessa vagina. Então, quando acontece um desequilíbrio do pH dessa vagina, acontece um aumento da proliferação da Gardnerella vaginalis, de forma que vai ocasionar ou se instalar o quadro de vaginose bacteriana. Então, tem como principal causa a mudança do pH vaginal, que quando a pessoa se encontra com um pH maior que 4,5, ou seja, um pH que a gente diz que é alcalino, então a pessoa ela vai começar a apresentar a proliferação excessiva dessa bactéria, que é normal na região, mas não nesse alto nível de proliferação. E aí, às vezes, isso pode estar associado à falta de hábitos adequados de higiene. Pode estar associado à falta de higiene ou ao excesso de higiene, tá? Então, tanto a falta como o excesso, ela pode causar mudança no pH vaginal, de forma que vai facilitar a proliferação não somente da Gardnerella, como também do fungus Candida albicans. Então, a mudança do pH vaginal pode ocasionar várias outras complicações, várias outras doenças, proliferação de outras bactérias consideradas normais nessa flora. E também que pode desencadear o elevado número de parceiros sexuais, né? Aquele contato constante de mucosas diferentes pode facilitar também a mudança do pH vaginal. Como principal sintoma, corrimento vaginal com odor desagradável, e isso é muito característico, por isso que eu sempre falo dessa doença para a equipe de estética, para parte do curso de estética, justamente porque essa parte de odor desagradável é muito acentuada. Nem necessariamente precisa a mulher estar sem a peça íntima. Às vezes, mesmo ela vestida, a pessoa sente esse odor, que se acentua durante a menstruação após uma relação sexual, com a presença do esperma de pH básico no ambiente vaginal. Costuma ocorrer a liberação de odor semelhante ao de peixe podre. Esse é o odor característico da vaginose, tá? Comprometendo desta forma o equilíbrio biopsicossocial, perturbando inclusive o relacionamento sexual. Então,
é importante ter esse entendimento, que quando acontece esse nível de odor com essas características, pode ser essa proliferação excessiva da bactéria. Complicações. Caso não tenha um tratamento adequado, pode levar a mulher à infertilidade, endometrite, que é a inflamação do endométrio, aumento do risco de infecção por HIV, porque vai tornar essa mucosa mais susceptível a adquirir outras infecções. Há aumento também do risco de contrair infecções como gonorreia, tricomoníase, dentre outras, porque vai facilitar, né? Então, mudou o pH, vai se tornar um ambiente propício para adquirir quaisquer outras infecções oportunistas que tiverem contato com essa mucosa. Ainda outras complicações que podem acontecer na fase reprodutiva, durante a gestação, pode ocorrer prematuridade, um parto prematuro, ou um recém-nascido de baixo peso, ou um aborto espontâneo, ou endometrite, né, inflamação do endométrio após a cesárea. São algumas complicações. Na mulher gestante, isso pode ocorrer até pela questão da infecção vaginal recorrente, constante. Então, a infecção vaginal em si, ela já traz complicações para a mãe e para o feto. Mas aí, ainda com outras infecções que podem se proliferar pela mudança do pH, torna-se uma complicação maior ainda. Então, é importante ter esses cuidados e entender o que está acontecendo, caso muitas das vezes você vá fazer um procedimento e acabe se deparando com esse nível de odor. É importante saber, né, coloquei até de vermelho aqui, que a infecção não é sexualmente transmissível. A forma de manter relações sexuais, a mudança dos hábitos pode desencadear a proliferação excessiva dessa bactéria, ou tornar essa mulher mais susceptível para que essa flora bacteriana se prolifere. Mas não é uma doença, não é uma infecção sexualmente transmissível. Até porque essa bactéria ela já existe nessa flora. O que vai fazer ela se multiplicar em grande quantidade e ocasionar essas mudanças, essas alterações, é a mudança do pH. Então, meninas, essas são as doenças transmitidas por bactérias. Nós amanhã vamos começar a falar das doenças ocasionadas por vírus.